Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista e agora nós vamos falar de um assunto importante. Vamos até aqui dar uma orientação para a população. Vamos falar sobre compra e venda de imóveis, contratos imobiliários. A semana passada nós tivemos aí notícia de um golpe milionário que aconteceu aqui em Rio Branco. Pessoas que foram lesadas quando estavam pensando que estavam adquirindo um imóvel. Na verdade, estavam sendo fraudadas por conta de uma empresa que usou de má fé e enganou muita gente. Nós não vamos aprofundar nesse assunto, mas vamos tocar nele sim. Estou recebendo aqui o empresário do ramo imobiliário, Marcelo Mendonça, que é especialista em compra e venda de imóveis e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez com você. Eu quero começar, Marcelo, perguntando o seguinte: qual é o cuidado básico que a pessoa tem que ter quando vai fazer um negócio, comprar um imóvel? Geralmente é um investimento alto e que, portanto, tem que ter, acima de tudo, prudência, né? Isso. Na compra de um imóvel, na realidade na compra de qualquer coisa, mas principalmente de um imóvel, que são valores agregados altos, a sugestão que eu, do meu dia a dia, dou é: saiba as características do imóvel. E onde que eu poderia procurar essas características? Através da documentação, a matrícula do registro de imóveis, a escritura, verificar se os vendedores têm algum tipo de restrição através do CPF, e, se possível, fazer sempre através de um corretor de imóveis ou através de uma imobiliária com um corretor de imóveis, né? Dessa forma, é o primeiro passo para minimizar os riscos dessa operação. Porque o cuidado básico de se verificar se o imóvel possui registro no cartório competente, Sim. Isso aí já vai estabelecer a origem do imóvel. Sim. Essa questão de verificar os antecedentes do vendedor, você, com um CPF, você vai lá, com um RG da pessoa, faz uma pesquisa na internet sobre o judiciário, sobre a polícia, enfim, dá para descobrir muita coisa aí, né? Isso. O corretor de imóveis, ele é treinado para isso, né? Para você ter uma ideia, um imóvel, uma compra à vista, nós precisamos em torno de 14 documentos. 14 documentos. 14 documentos, né? Do vendedor, do imóvel. E não, assim, por mais que as pessoas tenham boa fé, que as pessoas que estejam fazendo operação, estejam vendendo, tenham de boa fé, podem haver situações que não estão previstas. Então, o que acontece? Correr atrás do papel, da papelada, verificar qual é a situação. E, se você me permitir uma sugestão, o cliente, né, só entregar dinheiro, só fazer qualquer tipo de pagamento mediante assinatura ou de um contrato, ou de um termo de intenção de compra. Nunca adiantar qualquer tipo de quantia financeira sem ter claro, formalmente, né, o que vai acontecer com aquele dinheiro, para que aquele dinheiro serve, se a operação não der certo, por exemplo, o que vai acontecer, qual é o imóvel que está sendo tratado, quem efetivamente ele está comprando. Na verdade, todas essas informações podem ser prestadas por um corretor de imóveis. Sim, né? sim. Então, se um bom corretor com credibilidade, que é uma pessoa que você realmente sabe que pode ser confiável, então ele se responsabiliza por tudo isso. Sim, ele é uma das únicas profissões, se não for a única, prevista no Código Civil, no artigo 722 ao 729, quais são as atribuições do corretor de imóveis. Entre uma delas é que o corretor de imóveis é obrigado a informar tudo aquilo que sabe e tudo aquilo que não sabe sobre o imóvel, que ele é obrigado a responder, esclarecer todos os itens do imóvel para o cliente, independente do cliente ter perguntado ou não. Então, é muito importante essa situação que você falou muito bem, do trabalhar com corretor de imóveis. O corretor de imóveis está vinculado a um conselho, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que é o CRECE, aqui no Acre nós temos o CRECE do Acre. Então, assim, o cliente não pode ter receio de perguntar. Às vezes as pessoas têm medo de perguntar, acham que isso vai demonstrar que a pessoa está com segundas intenções ou que não confia no profissional. Ao contrário, é exatamente o teste para ver se o profissional é competente, né? Isso. É obrigatório o corretor de imóveis ter o número do CRECE, do registro dele no cartão de visita. Então, o cliente já pode pegar alguns termômetros, né, com relação... Ele pode visitar o Conselho
corretores de imóveis, perguntar quais são os antecedentes daquele corretor, né? E sempre... Uma coisa, Marcelo, te interrompendo. Pois não. Quando a proposta é muito boa, quando a facilidade é muito grande, a gente tem que desconfiar. É verdade. Se você tem um imóvel numa região que tem um determinado valor de mercado e está sendo oferecido por um valor muito menor, desconfie. Se numa operação que o valor já é de mercado, sempre a gente vai fazer a operação olhando a papelada, quando o valor está muito abaixo, olhe sempre, né? O mercado imobiliário, ele é bem formal, né? Ele tem várias variáveis, então assim, é muito importante estar bem seguro do que está fazendo. Agora, nesse caso que eu citei no início, de uma empresa aqui em Rio Branco que aplicou esse golpe e lesou muitas pessoas, teve gente que perdeu 20, 30 mil reais, era uma empresa que tinha registro, que tinha um histórico relativamente bom no mercado local e, no entanto, aconteceu o que aconteceu. Nesse caso, o cuidado tem que ser ainda maior. É verdade, assim, a operação que aconteceu com essa imobiliária que você está, essa má imobiliária que você está falando, né? Ela tinha um registro, ela tinha CNPJ, ela tinha sede própria, né? Mas o que acontece aqui no nosso mercado? Eu poderia dizer que o nosso mercado, de uma forma geral, é um mercado ingênuo, é um mercado de água limpa, vamos chamar assim. Não tem um histórico de muitas fraudes nesse segmento. E espero que fique dessa forma para sempre. Então, naturalmente, as pessoas acreditam com mais facilidade do que está vendo aquela papelada, do que está acontecendo. É um mercado também que está se profissionalizando, porque o mercado imobiliário está crescendo e aí os profissionais vão buscando se aperfeiçoar. Tem gente de fora que vem para cá para atuar exclusivamente no mercado de imóveis, né? Isso. Então, tudo isso também demanda um certo tempo para a população se habituar. Eu trabalho nessa área há mais ou menos 10 anos. E assim, cada dia que passa eu percebo que os colegas corretores de imóveis estão se capacitando cada vez mais. O cliente comprador e o cliente vendedor, eles estão mais atentos com relação às informações. Os órgãos de controle, a Receita Federal, a Justiça do Trabalho, o Registro de Imóveis, eles estão mais atentos também com relação às operações imobiliárias. E a gente tem muitas coisas para fazer ainda. E tem sempre muitos bons negócios para serem feitos. Para quem tem um dinheiro reservado hoje e quer fazer um bom investimento, o que você indica? Por exemplo, quem tem até 100 mil reais. Isso. Com até 100 mil reais, dentro do perímetro urbano, um imóvel com documentação talvez não consiga comprar o imóvel, mas já consegue dar uma entrada, consegue fazer um financiamento bancário, com financiamento com parcela, com um financiamento de até 35 anos. Né? Vamos aumentar o nosso patamar, 500 mil hoje. Qual seria um bom investimento no ramo imobiliário? Normalmente, os melhores negócios do ramo imobiliário são os imóveis vendidos na planta, que geralmente é o que a gente tem mais ganho financeiro, né? Por quê? O risco do imóvel não ficar pronto, ele é remunerado quando o imóvel fica pronto. Então, comprando de uma construtora idônea, né? Comprando de uma empresa que tenha toda a documentação e normalmente é um banco forte por trás, né? Fazendo o financiamento, o risco é baixíssimo. Então, se eu tivesse hoje 500 mil reais disponíveis, né, eu compraria imóveis na planta. A gente tem visto aí a verticalização da cidade, muitos Sim. prédios sendo construídos e também o surgimento dos condomínios horizontais, que já é uma tendência nas grandes cidades. Como é que você vê esses dois segmentos aqui em Rio Branco? É um segmento que está crescendo. Esses segmentos que você citou, tanto da verticalização, condomínios horizontais e os condomínios fechados de lotes, são os que mais valorizam atualmente. Hoje o cliente, quando a gente fala de um imóvel, um dos primeiros itens que são falados é com relação à segurança, e o condomínio fechado te dá isso. Normalmente, essas operações de verticalização, os condomínios fechados, têm que ter documentação. Então, é bom para todo mundo, porque se os imóveis que estão sendo mais valorizados são os imóveis que têm documentos, então as pessoas vão procurar cada vez mais imóveis com documentos. Por falar em documentos, para a gente encerrar, Marcelo, a gente sabe que o Acre, a Amazônia, né, vem de um processo de povoamento, de crescimento econômico. Então, essa questão da legalização do território ainda carece de resolver muitos problemas. Por exemplo, títulos definitivos, que não se tem em muitos terrenos e que impede a formalização do negócio
Nesse aspecto, como é que você avalia esse mercado? Assim, existe com relação à parte do título definitivo, existe com relação à parte da escritura que não foi registrada no cartório, no registro de imóveis. A dica que eu dou para as pessoas que estão nos assistindo é: peça toda a documentação do imóvel, peça a documentação de quem está te vendendo aquele imóvel e analisa, né? Ou se a pessoa entender, mas se de repente contatar um corretor de imóveis, que é a melhor opção. Porque em alguns casos dá para regularizar o que está pendente, né? Sim, uma boa parte dos casos dá para regularizar. Basta um investimento, né? Isso pode ser negociado ali no contrato. E assim, e é muito importante que saber o que falta para ser regularizado, né? Porque tem situações que não dá para regularizar, mas tem situações que consegue se regularizar. A dica que eu dou é: faça tudo por escrito. Palavras o vento leva. Mas o melhor de tudo é procurar um corretor. Isso. Procurar um corretor de imóveis. Se tiver alguma dúvida, esse corretor de imóveis ele não vai ter dificuldade em, de repente, uma outra parte, um amigo do comprador ou do vendedor, querer dar uma olhada na documentação. Na verdade, só fortalece a relação entre comprador e vendedor. Muito obrigado ao Marcelo Mendonça, empresário do ramo imobiliário, esclarecendo alguns assuntos importantes aqui para a gente. Obrigado, Marcelo. Obrigado você pelo convite, estou à disposição. O Gazeta Entrevista fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência, você de casa que nos acompanhou. Um forte abraço, uma boa noite e até amanhã.